Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho no tema de ciência de dados. Então a gente vai aprender a manipular alguns dados e criar um gráfico com esses dados utilizando algumas bibliotecas. Então, se você se interessa em ciência de dados, esse vídeo é para você. Obviamente esse vídeo aqui não vai ser uma aula super completa, super complexa sobre ciência de dados, vai ser mais sobre os fundamentos. Então, como que você pega um dado e cria um gráfico? Essa é a ideia da aula, tá? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. E para começar, a gente vai começar com as bibliotecas. Então, eu já deixei as bibliotecas salvas aqui para mim, para ganhar um pouquinho de tempo. E a gente vai utilizar essas três bibliotecas. Então, biblioteca Pandas, biblioteca Matplotlib, Random e Time. Random e Time já vem instaladas por padrão no Python. Pandas e Matplotlib você precisa instalar elas. São bibliotecas leves, você instala elas rapidinho, então pausa o vídeo, instala essas bibliotecas e a gente já pode começar, tá? Então, para começar aqui, a gente vai criar uma variável de dados, tá? Então, esses dados aqui vai ser os dados que a gente vai utilizar. A gente vai colocar uma chave aqui, tempo, vai colocar aqui uns dois pontos e um colchete vazio. Depois a gente coloca aqui valor e o colchete vazio, mesma estrutura. Esses aqui serão os eixos do nosso gráfico. Então, o gráfico sempre tem aquele eixo vertical e o eixo horizontal. Então, a gente vai ter o tempo e o valor, tá? Eu não vou ser muito específico aqui, eu estou simplificando, eu estou, digamos que, criando dados na mão aqui. Nessa parte aqui dos dados, seria a parte que você traria a sua planilha, por exemplo. Então, vamos supor que você quer fazer um gráfico baseado numa planilha. É nessa parte, logo no começo do código, que você faz a parte de trazer a planilha para dentro do código. E se você não sabe fazer isso, tem um vídeo aqui no canal ensinando a interagir com arquivos externos. Eu não vou ensinar nessa aula, senão ficaria muito conteúdo maçante, tá? Mas no geral é aqui que você vai trazer. Eu estou criando baseado numa variável mesmo para ficar mais simples. Sabe quando eu crio uma variável sem o input, eu já dou a resposta do input para ganhar um pouquinho mais de tempo? É a mesma ideia. Então eu vou colocar os dados já dentro da variável para ele já trabalhar da maneira correta, tá? Então, aqui tempo e valor. Aqui a gente vai colocar uma variável, eu vou colocar aqui df, tá? Para ficar mais simples a variável. E aí você vai colocar pandas, na verdade pd, tá? Você não vai colocar pandas, a gente colocou essa estrutura aqui e faltou explicar essa estrutura. Aqui a biblioteca, ela chama pandas, então você poderia chamar pandas aqui, mas muitas vezes fica muito longo. E aí ele está dando esse erro aqui porque a gente já fez a substituição aqui em cima. Então, quando você coloca para importar uma biblioteca as alguma coisa, então AS alguma coisa, você está basicamente mudando o nome. Então, agora o código entende que a biblioteca pandas é essa incógnita PD aqui. Então, a gente chama PD, data frame, e aí você coloca aqui dentro, data igual a dados, tá? Então, o que é data igual a dados? Data seria dados em inglês, então é a maneira da qual a biblioteca interpreta os dados. E aqui dados seria essa variável que a gente criou aqui em cima. Então, a gente está associando a nossa variável dados com os dados que a biblioteca vai interpretar. Depois disso, a gente vai colocar aqui plt.ion, e aqui embaixo a gente vai colocar fig x, opa, é embaixo, não é aqui do lado. Eu vou colocar aqui fig x, e aí você vai colocar a seguinte estrutura, plt subplots, tá? Então, essa estrutura aqui eu não vou me aprofundar muito, porque são funções mais técnicas, mais complexas, mas é basicamente para atualizar o gráfico. Então, aqui é para utilizar o gráfico em tempo real, tá? Então, é uma estrutura mais simples. Se você não quer um gráfico em tempo real, por exemplo, no meu caso aqui a gente está criando um gráfico que ele vai ficar se atualizando de tempos em tempos, tá? Mas se você não quer um gráfico que fique se atualizando de tempos em tempos, você não precisa utilizar essas estruturas que eu estou colocando para atualizações e gráfico em tempo real, tá? Você vai utilizar só as estruturas de gráfico estático e aí não tem problema. Depois a gente vai colocar aqui uma função para atualizar. Como eu disse, ele vai ficar se atualizando. Então, função de se atualizar sem parâmetros mesmo, a gente vai colocar o df plot, tá? Plot seria uma função que em português a gente tem um termo que chama plotar, tá? Essa palavra não existe em português, mas vem do plot. O plot seria basicamente a ação de pegar valores e colocar num gráfico. Então seria essa atitude de peguei um valor, coloquei no gráfico, então eu plotei no gráfico, tá? É um termo que a gente usa, é um termo meio, digamos que errado, né? Um termo em inglês que o brasileiro usa, digamos que de uma maneira em português, mas não existe, mas no geral é assim que funciona. Então, basicamente a gente vai colocar aqui. E aí a gente vai colocar os eixos. Então, eixo X e eixo Y na mesma estrutura da matemática. Então, tempo
y é igual a valor, e aqui a gente vai colocar ax é igual a ax, que seria uma outra estrutura do gráfico, que eu não vou me aprofundar aqui, mas basicamente é só isso. E a gente vai colocar aqui plt.pause, e aí a gente vai colocar esse pause entre aspas 1, tá? Na verdade, não entre aspas, entre parênteses 1, que é para dar uma pausa para ele ir atualizando o gráfico, tá? E aqui é só isso a função de atualizar. E agora a gente vai para um laço while true. Então, esse laço while true aqui, ele vai servir para rodar o nosso gráfico. Então, eu vou criar uma pequena estrutura de repetição aqui para ter o nosso gráfico. Então, a gente vai colocar aqui novo dado, tá? Essa variável de novo dado seria a atualização, depois da atualização. Então, eu tenho o dado padrão, eu vou fazer um gráfico, eu vou atualizar, e aí essa atualização será o novo dado. Eu deixei uma estrutura pré-construída aqui para facilitar um pouco, e a gente vai colocar da seguinte maneira. O tempo, a gente vai utilizar essa função aqui para ele pegar o tempo de agora, então ele vai pegar a hora que está agora no seu computador, tá? E aqui o valor seria randint. Então é aqui que a gente vai usar a biblioteca randint. Então ela vai gerar um número aleatório inteiro entre 0 e 100. Então o que vai ser o nosso gráfico? Ele vai pegar a hora, então sei lá, 10h30. E ele vai pegar um número aleatório, 30. E ele vai fazer um gráfico que é, sei lá, 30 pontos às 10h30. E ele vai atualizar depois de um tempo. E aí você vai colocar lá. Agora ele gerou um número aleatório 40. Então é 40, 10 e 31. E ele vai ficar fazendo essa atualização baseado no tempo e um número aleatório. No caso aqui, ele está dando um número aleatório porque eu não coloquei nenhuma planilha. Mas se você colocar uma planilha com dados fixos, aí você vai colocar os dados fixos como variável aqui, tá? Mas aí é só uma alteração simples que você vai fazer no seu código. Aqui embaixo, a gente vai colocar uma outra estrutura, então é baseado naquela mesma variável df, e aí append novo dado, então para adicionar o novo dado, certo? E por último, a gente vai utilizar a função aqui para atualizar o gráfico, então atualizar, que é a função que a gente criou aqui em cima, e atualizar, acabei errando aqui, atualizar, que é a função que a gente criou ali em cima, e eu errei aqui em cima também, olha isso, atualizar. Tá? Então agora já está tudo certo. E aqui embaixo a gente vai utilizar o time.sleep. E esse time.sleep aqui, você coloca o tempo que você quer de diferença. Então, de quanto em quanto tempo eu quero que o meu gráfico se atualize. E aí você coloca aqui. Vou colocar 10 para ele atualizar a cada 10 segundos. E basicamente está pronto o nosso gráfico. Então, eu vou rodar essa aula aqui para a gente ver tudo funcionando. Então, você vem aqui, coloca aqui um Python, dados.py, roda isso aqui e ele vai criar o gráfico. O gráfico às vezes demora um pouquinho para ser criado, tá? Então eu comecei a criar o meu aqui, eu vou fazer um corte rápido e eu volto quando o gráfico estiver pronto. Bom, com o gráfico criado ele já está rodando aqui para mim e como você pode ver, ele está com o eixo do tempo aqui. Então ele atualizou 10h47 e 50 segundos, 10h48, ele está atualizando de 10 em 10 segundos baseado num número aleatório. Então ele está indo para cima e para baixo porque são números aleatórios, mas no geral é assim que você constrói um gráfico. Então ele está atualizando de tempos em tempos aqui, ele vai registrar o tempo que ele atualizou e o valor. Então é que ele atualizou a 80, 60 e por aí vai. Então ele vai mostrando para você como funciona. E basicamente é assim que você cria um gráfico. A função mais importante que a gente colocou aqui é essa função plot, tá? Essa df plot. Então ela que vai criar o gráfico para você. Na verdade ela vai organizar o gráfico para você. E aí esse gráfico vai ser criado, e aí aqui a gente tem algumas funçõezinhas. Então, para salvar, por exemplo, ir, voltar, e por aí vai. Você pode inverter os eixos, então você pode colocar o de tempo aqui no vertical e o de valores aqui no horizontal, e aí você decide, aí você pode dar uma fuçada aí e ver como que você quer utilizar o seu gráfico, tá? E para fechar ele, você faz o seguinte, você vem aqui, você fecha nesse X normal, mas no geral o gráfico, se você olhar aqui, ele vai ficar se atualizando, tá? Ele vai ficar atualizando e vai ficar rodando, digamos que por trás. Então você vai vir aqui no seu terminal e vai clicar Ctrl C, tá? Que seria Ctrl Cancel, e aí ele vai fechar o gráfico para você e vai parar de gerar valores. Se você não fizer esse Ctrl C, ele vai ficar rodando valores para você, tá? Então, basicamente é assim que funciona uma criação de gráficos básico, utilizando o Python com as bibliotecas Pandas e a biblioteca Matplotlib. Então, por essa aula é só isso, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima aula. Aqui na descrição tem alguns links interessantes, então vai lá dar uma olhada. Fico por aqui e até a próxima.